Este é o seu programa Pare e Pense. 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 Pare e Pare e pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare e pense. Está entrando no ar o programa Pare e Pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare e Pare e pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare e pense. Abençoados, completos e perfeitos, já está no ar mais uma edição do nosso programa Pare e Pense. Eu declaro aí a melhor noite da sua vida. Eu declaro que esta será a melhor semana da sua vida. Estamos aqui iniciando mais uma semana com a nossa programação diária, que vai ao ar segundas, terças, quintas e sextas-feiras, a partir das 22 horas, aqui na 98.7, Rádio Bicuda FM. Nas quartas-feiras estamos logo após o futebol, por volta de 23h10, 23h15. Estamos aqui para divulgar o Evangelho da Graça, o Evangelho da Incircuncisão. Evangelho esse que está plasmado nas 14 epístolas do apóstolo Paulo e que nos foi explicado, nos foi aclarado pelo apóstolo da graça, o apóstolo dos gentios para os tempos atuais, o doutor José Luiz de Jesus Miranda. O programa Pare e Pense, ele é patrocinado, ele é produzido pelo Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda, esse bel maravilhoso, a qual honramos, dignificamos por esse lindo trabalho realizado entre nós durante 40 anos, explicando os mistérios que estavam ocultos. Hoje vamos trazer aqui um tema muito especial, que tem por título 3 mortes consumadas. Você vai usar bastante a Bíblia, por isso nesse momento eu te aconselho a pegar uma Bíblia, um caderno de anotações, para que você possa ver as evidências que iremos trazer e depois, com tranquilidade, conferir melhor tudo aquilo que iremos trazer no decorrer desta programação. Vamos ouvir uma canção enquanto você se prepara aí para poder ouvir as palavras inefáveis que um dia foi explicada pelo nosso apóstolo. Não saia daí, já voltamos com esse estudo muito especial. 3 mortes consumadas. A tua força, o teu poder, o teu espírito presente, a tua vontade, o teu querer, a tua mente em meu pensar, com a tua paz eu posso descansar, declarando com meus lábios em confissão que sou mais que vencedor. Em mim eu vejo a tua face, a tua força, o teu poder, o teu espírito presente, tua vontade, o teu querer, a tua mente e meu pensar, com a tua paz eu posso descansar, declarando com meus lábios em confissão que sou mais que vencedor. Qualquer situação, tudo está bem, tudo está bem. Tu és santo e fiel, Rei da terra, Rei dos céus. És o Deus da minha vida, o meu Pai, Deus de amor, meu Senhor.
Pai, Deus e amor, meu Senhor. Em qualquer situação, tudo está bem, tudo está bem. Tu és santo e fiel, Rei da terra, Rei dos céus. És o Deus da minha vida, o meu Pai, Deus de amor, meu Senhor. Em todos os momentos, em qualquer situação, tudo está bem, tudo está bem. Tu és santo e fiel, Rei da terra, Rei dos céus. És o Deus da minha vida, o meu Pai. Este é o Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda e você está ouvindo o programa Pare e Pense. Reporte sua sintonia através do WhatsApp. Queremos ouvir a sua opinião ou seu recadinho. Ligue para 21 98843 2566. Anote o telefone 21 98843 2566. Acesse nossas páginas na internet e conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Nosso endereço é www.institutoeducacionaljlm.com.br. Ali você encontrará estudos maravilhosos que, por certo, levará sua vida a outra etapa de glória. Vamos repetir o endereço? www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Olá, abençoados! Conheça o nosso canal no YouTube, Instituto Educacional JLM. Você irá desfrutar de louvores, cápsulas de graça, clipes musicais e outras novidades feitas especialmente para você. Instituto Educacional JLM, o canal que divulga o verdadeiro Evangelho da Graça. Voltamos a apresentar o programa Pare e Pense. Bom, o tema que nós temos aqui hoje se chama 3 mortes consumadas. Anote aí, 3 mortes consumadas. Vamos abordar quais os objetivos que essas mortes tiveram sobre a terra. Veremos biblicamente que logo após consumar o seu propósito,
Deus tira de cena aquele instrumento a qual ele deu vida. Significa que as etapas que passaram já não regressam mais. Querer continuar utilizando o que já foi consumado constitui grave erro doutrinal. Vejamos então os benefícios que nos traz respeitar a essas 3 mortes. Muito importante você dar atenção a esse estudo, porque ele é de fundamental importância em tua vida. Vamos à primeira morte, então, que foi decretada sobre a face dessa terra e que trouxe benefícios para as nossas vidas. A primeira morte que estaremos esclarecendo aqui é a morte da lei de Moisés. Nós sabemos muito bem que Moisés recebeu as tábuas da lei lá no Monte Sinai, e esta Constituição teve por objetivo guiar o povo de Israel durante 40 anos no deserto, e logo após ela ficou estabelecida até que Deus tomasse forma, entrasse no corpo de Jesus Cristo, viesse a dar cumprimento, a esta lei. São 613 mandamentos. É bem importante deixarmos claro isso aos abençoados. São 613 mandamentos e ninguém teve a capacidade de um dia poder cumprir a estes mandamentos. Foi necessário Deus mesmo tomar um corpo, Deus mesmo tomar forma e vir para poder cumprir a estes mandamentos. E logo após cumprido esses mandamentos, ele mesmo dá fim, ele mesmo dá morte a este mandamento. Vamos então esclarecer acerca disso. Na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, nós vamos encontrar o apóstolo trazendo sérias advertências sobre o fim da lei de Moisés. O primeiro ponto que nós temos que observar é que se trata de um ministério de morte e condenação. Embora ela teve sua glória, também tinha ordenanças que, se não fosse cumprida, poderia até nos matar. E por mais que esta lei fosse gloriosa, ela tinha um tempo determinado para que pudesse ter seu fim. Vamos analisar biblicamente acerca deste pacto, dessa constituição que um dia foi estabelecida sobre a face da terra. Vamos à segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do verso 7 ao verso 10. Vamos dar leitura a esta importante evidência. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do verso 7 ao verso 10. Vejamos a evidência. E se o ministério de morte gravado com letras em pedras foi com glória, tanto que os filhos de Israel não puderam fixar a vista no rosto de Moisés por causa da glória do seu rosto, o qual iria perecer, ou seja, seria passageira, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então Paulo aqui já está apontando para um futuro. Viria um novo pacto com uma glória muito mais excelente do que aquela glória, e a verdade de fazer com que esta glória fosse resplandecente no rosto de Moisés. Vamos continuar a leitura. Porque se o ministério de condenação, aí deixa muito bem claro que a lei era um ministério de condenação. Veja aí, vou repetir a frase. Porque se o ministério de condenação teve sua glória, muito mais excederá em glória o ministério da justificação. Já está falando aí acerca do novo pacto. Porque ainda o que foi glorioso não é glorioso a esse respeito, em comparação com a glória mais excelente. Está bem claro aí. Paulo está dizendo que a lei tinha sua glória, mas ela jamais poderia ser comparada com a glória que viria a ser estabelecida, ou seja, ao pacto da graça. Porém, da mesma forma que era plano divino extinguir esse pacto, da morte a ele, também determinou que fosse estabelecido um novo, com uma glória muito mais superior. Vejamos então esta evidência. Segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 3, continue aí no capítulo 3, vamos ler o verso 11, é o verso seguinte, veja o que diz. Porque se o que perece teve glória, era um pacto que teria o seu tempo determinado para se extinguir. Porque se o que perece teve glória, muito mais glorioso será o que permanece. Aí está muito bem claro, a lei um dia ela teria que ter o seu fim. Na carta aos Hebreus, o apóstolo novamente adverte que estamos vivendo uma nova era, estamos estabelecidos sobre melhores promessas, ou seja, aquele pacto, a lei, era uma sombra, portanto, é chegado o momento de vivermos esta glória mais excelente.
Vamos a esta evidência bíblica lá na carta aos Hebreus, no capítulo 8, do verso 6 e o verso 13. Vamos ler esses dois versículos aí, aonde deixa muito bem claro acerca deste pacto que hoje está estabelecido para nós, os seus filhos. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 8, verso 6 e verso 13. Veja aí o que diz. Mas agora, tanto melhor ministério é o seu, quanto é mediador de um pacto estabelecido sobre melhores promessas. Está muito bem claro aí, abençoado, que Cristo, ele foi o mediador, ou seja, ele veio para poder trazer um novo pacto. Mediação é nos levar a um conhecimento de algo que não estava estabelecido. Ele foi mediador, ou seja, por meio dele é que veio se estabelecer esse novo pacto. Eu quero repetir o verso para que isso fique bem firmado em tua mente. Mas agora, tanto melhor ministério é o seu, ou seja, Cristo vinha estabelecer o ministério da graça, o ministério do Espírito, quanto é mediador de um melhor pacto estabelecido sobre melhores promessas. Ou seja, lá atrás os profetas já vinham prometendo, já vinham declarando que haveria um dia que um pacto melhor seria estabelecido do que o pacto da lei de Moisés, como acabamos de ler há pouco. Era um pacto de condenação, era um ministério de morte. Veja o verso 13, o que diz aí. Ao dizer novo pacto, deu o primeiro por velho, e o que é dado por velho e envelhece, está próximo a desaparecer. Isso tem que estar bem claro em tua mente, abençoado. Se a lei ela foi extinguida, ou seja, se ela foi dada por velha, se ela foi dada inútil, sem nenhuma mais utilidade, não cabe a nós nos dias atuais queremos nos submeter a esse pacto. Não cabe a nós mais querermos entrar por justificarmos através da lei de Moisés. A lei de Moisés, ela já foi extinguida, ela foi tirada para sempre. E nós vamos te provar biblicamente acerca disso. Veja só como é bem claro aí este verso. Se desapareceu, morreu, deixou de existir, perdeu o seu valor. Não podemos mais estar submetidos a este velho pacto. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 4, ele deixa muito bem claro que quando Cristo sobe na cruz do Calvário, ele põe fim a esse pacto. Era um dos seus objetivos, com sua morte, com o derramamento de sangue, extinguir a lei, tirar a lei do meio, porque esse pacto de condenação e morte, ele nunca teve a capacidade de justificar a ninguém. Vamos ver essa evidência, Romanos capítulo 10, verso 4. Veja aí o que diz. Porque o fim da lei é Cristo. Alô? Vou repetir. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se você crê em Cristo, abençoado, você tem que crer que quando ele morre na cruz do Calvário, quando ele derrama o seu sangue, ali ele estava extinguindo a lei. Ali ele estava dando por fim a este pacto, estabelecendo o pacto a qual Paulo fala em Hebreus, que foi estabelecido sobre superiores promessas. Que isso fique bem claro para você, que isso fique bem claro em sua mente. A lei já deixou de existir. A lei, ela está lá, escrito lá na Bíblia. Porém, a sua função de trazer para nós condenação, de trazer para nós justificação, não tem mais valor algum. Porque na morte de cruz, ali foi extinguido para sempre. Está aí a evidência. Romanos capítulo 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se você crê em Cristo, se você crê naquele sacrifício, você tem que crer que a lei deixou de existir para sempre. Vamos fazer uma pausa aqui, fazermos um pequeno intervalo para divulgar nossas redes sociais e já já voltamos. Fique aí ligadinho no programa Pare e Pense. Este é o Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda e você está ouvindo o programa Pare e Pense. Reporte sua sintonia através do WhatsApp. Queremos ouvir a sua opinião ou o seu recadinho.
Ligue para 21 98843 2566. Anote o telefone: 21 98843 2566. Acesse nossas páginas na internet e conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Nosso endereço é www.institutoeducacionaljlm.com.br. Ali você encontrará estudos maravilhosos que, por certo, levará sua vida a outra etapa de glória. Vamos repetir o endereço? www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Olá, abençoados! Conheça o nosso canal no YouTube, Instituto Educacional JLM. Você irá desfrutar de louvores, cápsulas de graça, clipes musicais e outras novidades feitas especialmente para você. Instituto Educacional JLM, o canal que divulga o verdadeiro Evangelho da Graça. Voltamos a apresentar o programa Pare e Pense. Três mortes consumadas é o título do tema que estamos falando aqui hoje. Lembrando também a você que daqui a pouco esse tema vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube. Se você perdeu essa programação, se por acaso você teve alguma dificuldade para poder nos ouvir, acesse lá o nosso canal no YouTube, Instituto Educacional JLM, e desfrute dessa ministração maravilhosa. Retornamos então ao estudo desta noite. Três mortes consumadas. Vamos a outra morte muito importante que foi estabelecida quando Cristo morre na cruz do Calvário. Ali também foi destruído para sempre o diabo. Ali Satanás deixou de existir. Não se assuste, vamos te dar evidências bíblicas provando para você que quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele também destruiu ao diabo. Vamos ver aí. É muito importante, abençoado, que você deve considerar a morte do diabo. Esse ser também teve sua glória. Ele cumpriu o seu papel e finalizada foi a sua trajetória na cruz do Calvário. A primeira evidência que iremos trazer relatando da morte de Satanás está lá nos profetas. Muito antes dela acontecer, os profetas já vinham anunciando que o diabo deixaria um dia de existir. O primeiro profeta que iremos citar nesse estudo, apontando para o futuro, chama-se Isaías. Ele deixa muito bem claro que um dia esse ser teria o seu fim. Vamos então ao livro de Isaías, capítulo 27, versículo 21. Vamos ver a profecia que saiu dos lábios de Isaías, dizendo que um dia este ser, ou seja, o diabo, teria o seu fim. Isaías capítulo 27, versículo 21, diz assim: Naquele dia, o Senhor castigará com sua espada dura, grande e forte, ao Leviatã, serpente veloz, ao Leviatã, serpente tortuosa,
e matará o dragão que está no mar. Abençoados, todas essas referências, todos esses adjetivos que acabei de citar aqui, se refere ao diabo. Isaías está deixando muito claro aqui que um dia o Senhor castigaria com sua espada dura, grande e forte ao Leviatã, serpente veloz, ao Leviatã, serpente tortuosa. E veja a sentença aí: e matará. Alô? Não está dizendo que iria amarrar, não está dizendo que iria ficar preso por 1000 anos, como dizem por aí. Não, está muito bem claro aí. Isaías está falando: haverá um dia que o Senhor irá destruir, irá matar o dragão que está no mar. Isso é uma analogia mostrando a existência do diabo e determinando o seu fim. Outro profeta também que apontou para o futuro, trouxe-nos uma profecia revelando acerca da morte do diabo, é Ezequiel. Vamos então ao livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, verso 19, onde ele deixa muito bem claro que esse ser deixaria de existir para sempre. Vamos ver essa evidência. Ezequiel, capítulo 28, verso 19. Diz assim: todos os que te conheceram dentre os povos se maravilharão sobre ti. Espanto serás e para sempre deixarás de ser. Aí está muito bem claro, abençoado, que o diabo, ele tinha a propriedade de deixar a muitos assustados, a muitos apavorados. Porém, a profecia está deixando muito bem claro aí: haverá um dia que você deixará de ser, haverá um dia que se extinguirá para sempre a sua existência. E um dos versos bíblicos que dá validade a essa morte, eu costumo dizer que é o atestado de óbito do diabo, encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Aí está a sua consumação, a sua morte e destruição. Na cruz do Calvário se extinguiu o seu império de maldades. Aonde está relatado isso? Lá em Hebreus, capítulo 2, verso 14. Vamos ver aí o que diz a evidência bíblica acerca desta destruição. Como foi que ela ocorreu? De que forma ela ocorreu? Vejamos aí a evidência que Paulo nos traz desta morte, desta destruição deste ser para sempre. Hebreus, capítulo 2, verso 14. Porquanto os filhos participaram de carne e sangue. Quem são esses filhos, abençoados? Paulo está falando de mim e de você. Exatamente, nós somos espíritos que um dia tomamos corpo e viemos habitar essa terra. Você não é esse pedaço de carne que está aí. Você tem o nome de Manuel, outro tem o nome de Antônio, outro tem o nome de Maria, outro tem o nome aí de Joana, não sei lá. Não importa qual seja o teu nome, importante é saber que você é um espírito que um dia tomou forma humana e habitou essa terra. E Paulo está falando aqui, da mesma forma, ou seja, vamos repetir a primeira frase aí que fala: porquanto os filhos participaram de carne e sangue, ou seja, tomamos forma, ele também participou do mesmo. Quem é esse ele, abençoado? Está falando do próprio Deus, que tomou forma humana e veio habitar essa terra. Como se chamou esse personagem? Jesus de Nazaré. Era o próprio Deus, tomando vida, tomando forma de carne. Lá nos livros históricos está relatado da seguinte forma: que o verbo era Deus, que o verbo estava com Deus, que um dia esse verbo tomou forma humana e esse verbo habitou entre nós. Ou seja, Deus mesmo entra em um corpo chamado Jesus de Nazaré e ele participa das mesmas coisas. Ou seja, toma a existência, toma forma. Vamos ao complemento aí. Qual era o objetivo dele tomar essa forma humana? Vamos repetir novamente o verso. Porquanto os filhos participaram de carne e sangue, ele também participou do mesmo, para que, por sua morte, destruísse, desse fim, desse cabo, deixasse sua existência. Vamos lá. Por sua morte, destruísse ao que tinha. Atenção aí na conotação do verbo, abençoado. Tinha significa passado, não tem mais. Se a sua Bíblia aí, se na tua Bíblia está escrito aquele que tem o poder da morte, aquele que tem o império da morte, essa tradução está errada. É muito importante isso.
porque o correto é estabelecer o tempo do verbo ao qual estamos aqui aclarando na tua mente. Para que pela sua morte destruísse ao que tinha o império da morte, a saber, quem é que está escrito aí? O diabo abençoado, o Leviatã, a serpente veloz, a serpente tortuosa, o dragão que está no mar. Todos esses adjetivos ao qual Isaías declarou, aqui Paulo está falando que quando Cristo sobe na cruz do Calvário, derrama o seu sangue, ali ele destrói o diabo para sempre. O diabo deixou de existir. Não existe Satanás, não existe diabo, não existe aí os seus anjos que estão por aí vagando, não. Isso tudo são contos de velhas caducas, como Paulo fala lá em Timóteo. O diabo deixou de existir. Aí está o atestado de óbito de Satanás. Hebreus 2, verso 14. Quero ler novamente o verso para que isso fique bem claro em tua memória. Anote aí. Porquanto os filhos participaram de carne e sangue, ele também participou do mesmo, para que por sua morte destruísse ao que tinha o império da morte, a saber, ao diabo. Então fique muito bem claro para você, a partir de hoje, que você entenda isso de uma vez por todas. O diabo não existe mais, a sua existência teve um fim, deixou de ser para sempre. E vamos a mais um intervalo para divulgação das nossas redes sociais. Anote aí o endereço do nosso site, o endereço do nosso canal do YouTube, para que você possa desfrutar dos benefícios que é conhecer o Evangelho da Graça de Deus. Fique ligadinho aí, já já voltamos. Este é o Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda e você está ouvindo o programa Pare e Pense. Reporte sua sintonia através do WhatsApp. Queremos ouvir a sua opinião ou seu recadinho. Ligue para 21 98843 2566. Anote o telefone 21 98843 2566. Acesse nossas páginas na internet e conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Nosso endereço é www.institutoeducacionaljlm.com.br. Ali você encontrará estudos maravilhosos que, por certo, levará sua vida a outra etapa de glória. Vamos repetir o endereço? www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado, com todas as bênçãos espirituais. Olá, abençoados! Conheça o nosso canal no YouTube, Instituto Educacional JLM. Você irá desfrutar de louvores, cápsulas de graça, clipes musicais e outras novidades feitas especialmente para você. Instituto Educacional JLM, o canal que divulga o verdadeiro Evangelho da Graça.
voltamos a apresentar o programa Pare e Pense. E você está sintonizado aqui na 98.7 FM, Rádio Bicuda. Também você pode acessar através da internet. Anote o endereço do site www.radiobicuda.com ou baixe o aplicativo exclusivo de nossa rádio. Vá lá na busca do Play Store, jogue Rádio Bicuda FM, baixe o aplicativo e ouça a nossa programação em qualquer lugar do planeta. Entre em contato conosco através do nosso telefone, conforme foi divulgado aí. Mande sua mensagem pelo WhatsApp 21 98843 2566, 21 98843 2566. Lembrando a você que essa programação daqui a pouco estará disponível lá em nosso canal no YouTube. Se você quiser compartilhar com teus amigos, com teu parente esta mensagem e de repente o horário não permite que ele escute o programa, acesse o canal no YouTube, envie o link para ele para que possa também desfrutar das riquezas insondáveis do reino de Deus. Voltamos então para finalizar esse estudo maravilhoso que estamos apresentando aqui hoje. 3 mortes consumadas, 3 mortes importantíssimas. Vamos ao estudo. Vamos à última morte então deste estudo, a última morte e a mais importante de todas, porque já falamos aqui acerca da morte da lei, já falamos acerca da morte do diabo e agora nós vamos falar aquele que deu morte a esses 2 personagens. Nós vamos falar da própria morte de Jesus de Nazaré, a qual você deve considerá-la a mais importante sobre a face dessa terra. E não considerar esta morte como a mais importante sobre a face dessa terra é não entender esse sacrifício em toda a sua plenitude. E isso causa os efeitos devastadores na mente do ser humano. Muita atenção, abençoado. Essa morte ela não foi banal. Ninguém teve culpa. Essa morte é um ato espontâneo da parte de Deus. Ele planejou isso. Um dia ele idealizou, ele entraria num corpo humano, habitaria essa terra e se sacrificaria por seus filhos. Não temos então que ter pena, mas sim valorizar e respeitar esse ato grandioso, pois em seu decreto ele assim estabeleceu. Vamos então à primeira evidência mostrando que isso era um plano seu. Muitas das vezes as religiões aí costumam nos levar a ter má consciência, a termos pena, ou tem determinadas denominações que estabelecem dias de cultos, dias de reuniões, dias de missas, para recordarmos a morte de Cristo, mas não para valorizar, e sim para nos colocar em má consciência. E você fica se lamentando, chorando, achando que você teve culpa. Oh, o Senhor morreu. Não, abençoado. Tira essa culpa da tua mente. Isso era um plano divino que foi estabelecido por ele. Veja só, João relata a fala de Jesus de Nazaré, explicando acerca disso. Vamos ver aonde está essa evidência. João, livro histórico de João, não chame isso de evangelho. Evangelho são as 14 epístolas do apóstolo Paulo. Evangelho começa em Romanos e termina em Hebreus. Esses livros aí, João, Marcos, Mateus, Lucas, Atos, são livros históricos, tá? São livros que narram a trajetória de Jesus de Nazaré, os seus feitos, a trajetória dos seus discípulos. Que isso fique bem claro para você, isso não é evangelho, isso são livros históricos. E no livro histórico de João, no capítulo 10, versos 17 e 18, nos fala acerca do plano divino, do plano de Deus para poder estabelecer a morte de Jesus de Nazaré. Veja só o que Jesus fala. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Veja aí, é um ato espontâneo. Ele diz, eu dou a minha vida para depois tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Isso foi algo estabelecido por Deus e Jesus de Nazaré está esclarecendo ao povo que está ali à sua volta. Lembra que um dia Pedro chamou Jesus em particular e falou, Senhor, não vai à cruz não, deixa disso, para com isso. Não, o que Jesus fala para ele? Para trás de mim, Satanás. Você não cogita as coisas do Espírito, mas sim cogita as coisas da carne.
Eu tenho o poder de entregar a minha vida e tenho o poder de tornar a tomá-la. Eu vou à cruz, consumo a obra para a qual fui criado, que era destruir o diabo, que era destruir o pecado, que era por fim a lei de Moisés, e daí 3 dias ressuscito, volto a ter vida novamente. Isso foi estabelecido pelo meu Pai para mim. Isto foi um mandamento que recebi. Vou entregar a minha vida, daí 3 dias volto a tê-la novamente. Então que fique muito bem claro para a nossa audiência que ninguém matou a Jesus. Ele mesmo se entregou para poder cumprir o plano que ele estabeleceu desde antes da fundação do mundo. Vamos ver então quais os objetivos desta morte, qual é a herança destinada para nós após este ato. É bem interessante, eu costumo fazer uma comparação acerca de um louvor, acerca de um chamado corim, vamos dizer assim, porque esse é um dos termos utilizados nesses lugares chamados de igreja, para falar acerca de uma canção que ela diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Qual é a herança que foi estabelecida na cruz do Calvário para você? Qual foi o benefício que teve esse sacrifício? Vamos então a eles. O primeiro deles, Romanos capítulo 7, verso 4. O apóstolo Paulo nos fala acerca do primeiro benefício da morte de Cristo na cruz do Calvário. Romanos capítulo 7, verso 4. Assim também vós, meus irmãos, morrestes à lei mediante ao corpo de Cristo. Ou seja, estamos mortos à lei de Moisés a partir da morte de Cristo. Um dos objetivos da morte de Cristo, como já tivemos oportunidade de ver, foi pôr fim à lei de Moisés. Vamos complementar o verso aqui. Assim também vós, meus irmãos, morrestes à lei mediante ao corpo de Cristo, para que sejais do outro, do que ressuscitou dos mortos, a fim de dar fruto para Deus. Ou seja, muito importante essa divisão. Após Cristo morrer na cruz do Calvário e ressuscitar, você tem que tirar os olhos da carne de Jesus de Nazaré. Por quê? Porque Jesus de Nazaré era um judeu. Ele era um cumpridor da lei. Ele veio submetido àquele pacto de condenação e morte. Você hoje querer seguir aos passos de Jesus de Nazaré, você tem que se tornar igualmente a ele, um judeu que era submetido à lei de Moisés. Aquela lei que trazia condenação, aquela lei que era um pacto de morte, aquela lei que nunca teve a capacidade de justificar ninguém. Então, abençoado, a partir de hoje, você tem que ter os olhos naquele que ressuscitou dentre os mortos. O que significa isso? Significa que você tem que estar com os olhos fixados nos benefícios desta morte. E aqui estamos para aclarar alguns desses benefícios. Vamos então a outro benefício que foi estabelecido com a morte de Cristo na cruz do Calvário, ou seja, tirar o pecado do meio. Jamais você poderá ser encontrado em pecado, porque na morte de Jesus de Nazaré, o pecado foi destruído para sempre. Hebreus capítulo 9, verso 26, veja aí o que diz. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde antes da fundação do mundo. Mas agora, ou seja, na cruz do Calvário, lá no Gólgota, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para tirar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, abençoado, Paulo está deixando muito bem claro aqui que quando Cristo morre na cruz do Calvário, ali há uma nova etapa, ali se estabelece uma nova era. Veja o que ele diz aí, na consumação dos séculos, os séculos passados, ali se consumou a era da lei de Moisés e que se estabelece a era da graça, o advento da graça. Estamos vivendo hoje sobre superiores promessas, como acabamos de ler há pouco para vocês aqui. Hebreus 9, 26 deixa muito bem claro que você jamais pode ser encontrado em pecado. Por mais que você fale, por mais que você cometa erros, claro, você vai colher, você vai ter aí a colheita das suas atitudes, vai ter a colheita dos frutos das suas ações. Porém, jamais você poderá ser encontrado em pecado, porque na morte de Cristo, o pecado foi destruído para sempre. Outra evidência muito clara, Paulo traz em sua carta em Hebreus capítulo 10, verso 14.
vira uma página aí, vai mais adiante no próximo capítulo, e você vai ver outro benefício que foi estabelecido com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Você está perfeito para sempre. Sabia disso? Mas Josué, eu faço tanta coisa errada, eu tenho tantos defeitos. Sim, você tem defeitos na tua carne, mas em espírito você está perfeito para sempre. Hebreus capítulo 10, verso 14. Veja aí a evidência estabelecida para você. Porque com uma única oferta, ou seja, com um único sacrifício, e esse sacrifício foi lá na cruz do Calvário, ele fez perfeito para sempre aos santificados. Então declara aí: eu estou perfeito para sempre. Eu já estou santificado para sempre. E nada e ninguém pode manchar esta perfeição, pode manchar essa santificação. Por mais que você cometa erros em sua vida, isso não tem a propriedade de manchar o teu espírito. Você está perfeito para sempre. Olha aí a evidência que está escrita aí no verso abençoado. É para sempre. Essa perfeição está estabelecida em teu espírito para sempre. Paulo, perito arquiteto, tinha uma missão: fazer com que nós não tivéssemos mais os olhos em Jesus de Nazaré. Como acabamos de ler em Romanos 7,4, nós hoje pertencemos ao outro, ou seja, nós somos do que ressuscitou e vive para sempre. Algo bem interessante que queremos aqui deixar bem claro para os abençoados é que o apóstolo Paulo, ele sempre teve a propriedade, a capacidade de apresentar para a igreja a Cristo ressuscitado. Ele nunca apresentou a Jesus de Nazaré. Como acabamos de falar para a nossa audiência, Jesus de Nazaré era judeu. Então, Paulo não tinha essa ocupação em trazer, apresentar para a igreja um judeu que estava submetido à lei, ou a um Cristo sofrido, a um Cristo que apanhou, foi humilhado. Paulo, ele tinha sim um objetivo: apresentar o sacrifício perfeito e os benefícios que esse sacrifício trouxe para a igreja do Senhor. Vamos ver aonde está escrito isto. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 2, verso 1 e 2. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 1 e 2. Veja como é que Paulo escreve à igreja: e eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou sabedorias, porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo deixa muito bem claro: olha, eu não vim aqui para poder falar de teologia, eu não vim aqui para falar de filosofia. E olha que o homem era letrado, foi criado aos pés do maior rabino na época, que era Gamaliel. O homem tinha um conhecimento profundo da lei, e ele falou: olha, eu não vim aqui para falar de sabedoria humana, eu quero apresentar para vocês os benefícios do sacrifício da cruz do Calvário. Quero apresentar para vocês a Cristo ressuscitado, porque Cristo ressuscitado é liberdade de pecado, é liberdade da lei, é liberdade do diabo. Qual é a conclusão que nós vamos chegar com este estudo apresentado para vocês? Que dar vida a qualquer dessas manifestações que já passaram e cumpriram o seu propósito se torna uma transgressão ao pacto, e as consequências é viver uma vida de culpa, medo e condenação. E isso você não pode ter mais, porque Cristo vem na cruz do Calvário para justamente tirar tudo isso, tudo aquilo que te trazia culpa, que te trazia medo e que te trazia condenação. Veja o que Paulo fala em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 17. Essa afirmação, ela tem um poder tremendo para que você reflita acerca de como você está vivendo nos dias de hoje. Veja o que Paulo diz aí: e se Cristo não ressuscitou? Você crê que Cristo um dia morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue e ressuscitou? Daí 3 dias ele estava vivo? Pois então veja o que Paulo fala em sua carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 17. E se Cristo não ressuscitou, vossa fé é vã e ainda vocês permanecem em vossos pecados. Se você crê que Cristo ressuscitou, a tua fé não pode ser vã e você não pode mais se sentir em pecado, abençoado. Porque senão o sacrifício dele foi vão. Que isso fique então muito bem claro para você, abençoado. O sacrifício da cruz foi perfeito para destruir o diabo, para ser paga a lei que era contra nós e para nos tirar de qualquer condenação de pecado. Com estas mortes, nós temos o direito adquirido de vivermos o melhor. Nós temos o direito de reinarmos em vida.
Não aguarde que você vai reinar um dia lá na glória com o Senhor. Esqueça esse assunto, abençoado. Isso é história da carochinha, isso é papo de filme de Spielberg. A ideia é que você passe a reinar em vida. A ideia é que você passe a desfrutar desses benefícios já, aqui, agora. Veja o que Paulo fala em Romanos capítulo 5, verso 17. Eu tenho plena consciência que a partir de hoje, você dando valor a esse sacrifício, a sua vida entra em outra etapa de glória. Romanos capítulo 5, verso 17, diz assim: pois se pela transgressão de um só a morte reinou, muito mais reinarão aonde, abençoado? Eu quero que você leia aí comigo aí. Muito mais reinarão em vida. Alô? Não espere ir lá para o céu, andar em rua de ouro, nadar em mar de cristal. Não, abençoado. O teu reinado começa aqui, começa agora. Vamos ler novamente aí o verso. Vamos concluir o verso. Diz assim: pois se pela transgressão de um só a morte reinou, muito mais reinarão em vida por um só, por meio de um só, Jesus Cristo, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Você, abençoado, foi escolhido para receber este dom. Você foi escolhido para viver a esta graça. Portanto, você tem que reinar em vida, em paz, em repouso, em tranquilidade, sabendo que um dia Deus, ao tomar forma humana, Deus, a entrar no corpo de Jesus de Nazaré, veio sobre essa terra, cumpriu o seu papel, se pendurando na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para nos dar liberdade e para que nós possamos reinar em vida. Portanto, abençoado, eu declaro que a partir de hoje, você passa então a reinar em vida, você passa então a desfrutar dos benefícios destas mortes. Eu declaro aí a tua vida sendo levada a outra etapa de glória. Eu declaro você vivendo em limpa consciência. E que a partir de hoje nunca mais haja temores em sua vida, nunca mais haja culpas. Continue ligado em nossa programação. Logo estaremos de volta com mais um outro estudo, que por certo trará luz ao teu entendimento, aonde você viverá os benefícios do pacto vigente. A graça de Deus para a tua vida. Você é um abençoado com todas as sortes de bênção. Pois hoje conhecemos a nossa verdadeira identidade. Sabemos que a herança já é nossa, que tudo já é nosso e que tudo nos pertence. Temos anjos ao nosso serviço, nos servindo conforme o pacto. Graças, apóstolo, pois tu me amaste com infinito amor. Tu me introduziste no reino, eu te dou graças. Jesus Cristo, homem, meu apóstolo. Abba, Pai. Não é o fim.
Pois quem está em Cristo, mesmo morto vive. Toda a sabedoria e o dom da justiça são atributos da graça, e tudo vem de Deus. És dono da ciência, também do meu pensar. Me deste toda herança, me criaste pra reinar. És dono da ciência, também do meu pensar. Me deste toda herança, me criaste pra reinar. És dono da ciência, também do meu pensar. Me deste toda herança, me criaste pra reinar. Gratos por sua audiência, declaramos que os olhos do teu entendimento foram iluminados pela verdade do Evangelho da Incircuncisão. Acesse nossas páginas na internet e conheça essa ciência. www.institutoeducacionaljlm.com.br. Desfrute também de nosso canal no YouTube, Instituto JLM. Ali você encontrará estudos, clipes musicais, louvores, mensagens, cápsulas de graça, um lindo acervo ao seu dispor que irá educar a teu homem interior. Instituto JLM, a ciência de Deus para tratar com o ser humano.